Olá, segundo ano, tudo bem? Essa semana a gente vai dar início, então, às atividades do PET Volume 2, Semana 2, né? Dando continuidade a Brasil Império, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que o eixo dessa semana é cultura e política na construção do Estado Nacional, tá? Embates políticos no processo de construção e afirmação do Estado Nacional. E eu optei dessa vez por gravar sem a câmera, tá? E eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre as atividades que eu pedi que vocês fizessem. Eu queria que vocês resumissem esse vídeo, né? Na verdade, esse segundo vídeo e esse primeiro vídeo, os dois links estão lá. Uma coisa que tem acontecido muito com o PET, desculpe, gente, porque eu machuquei o pulso. É uma coisa que tem acontecido muito com os links desse PET e do outro também, né? Eles têm vindo errado, né? Então eu tenho procurado, por isso que eu tenho colocado os links para vocês no roteiro, tá bom? As atividades 1 e 2 sobre o período regencial, tá bom? Vocês vão ver aí que nós vamos abordar nessa segunda semana, atividade 1 e 2, somente regência, tá bom? Nós vamos lá, então, eu preparei um slide para vocês. Vamos lá, então. Enfim. Gente, o Brasil Império, ele foi dividido em 3 períodos, né? Primeiro reinado, período regencial, que engloba aí a regência trina provisória, a regência trina permanente e a regência una, e o segundo reinado. O primeiro reinado, ele vai desde 1822 a 1831, lembrando que Dom Pedro I, ele abdica do trono, né, em favor do seu filho, Dom Pedro II. Temos aí o período das regências, dura um pouco mais aí de 8 anos, né? Na verdade, ele chega a 9 anos. E o segundo reinado, que é o maior período da história do Brasil Império, durando aí exatos 49 anos, tá bom? O Brasil Império, a parte em que o Brasil se torna de fato império, muitos historiadores discordam sobre isso, né? Oficialmente é 1822, né? Quando o Brasil se torna independente de Portugal. Mas quando a família real deixa Portugal e vem para o Brasil, já aí o Brasil se torna, de fato, a sede do reino, né? Por que isso aconteceu? Retroagindo um pouquinho, vocês devem lembrar que Portugal estava no meio do fogo cruzado com Napoleão Bonaparte, que por sua vez estava querendo é, é, dominar e conquistar a Inglaterra. Então, Napoleão, não conseguindo conquistar a Inglaterra pela via das armas, impôs a todos os países que comercializassem com a Inglaterra o chamado bloqueio continental. E Portugal tinha na Inglaterra seu principal parceiro comercial. Portugal não poderia se dar ao luxo de simplesmente parar de comercializar com a Inglaterra, ao mesmo tempo que Portugal também não poderia enfrentar um inimigo como Napoleão Bonaparte. E é aí que o rei Dom João VI resolve fugir para o Brasil, né? Isso se dá em 1808. E aí, gente, vocês também têm que entender o seguinte, que o Brasil era uma colônia, a principal colônia de Portugal à época, né? A principal fornecedora de matéria-prima para a corte portuguesa. E, como toda colônia, a vida econômica brasileira era muito restrita e isso se devia ao pacto colonial, ou seja, a colônia só poderia comercializar com a sua metrópole e adquirir produtos industrializados da sua metrópole. Mas quando a corte vem para o Brasil, no caso aí a corte desembarca no Rio de Janeiro em 1808 com aproximadamente 25 mil pessoas, né? Aí que tá. O grande problema é que essas medidas restritivas, elas têm que ser afrouxadas, porque agora a colônia também era a sede
do reino, né? Tanto que o Brasil depois ele vai ser elevado à categoria de reino, né? Reino Unido, a Portugal e Algarves, tá? Então, muitos historiadores, vocês podem notar aí que é algo atemporal, né? Linearmente, o Brasil se torna um império quando, em 1822, Dom Pedro I se declara independente de Portugal. Mas, de fato, o Brasil se torna império quando a própria família real vem para a colônia brasileira, né? Em 1808, fugindo de Napoleão Bonaparte. Bom, aí que tá. Toda essa mudança trouxe uma série de problemas, principalmente para a população do Rio de Janeiro. Lembrando, gente, que as pessoas que viviam aqui no Brasil não eram. O Brasil não era uma colônia de povoamento, né? O Brasil era uma colônia de exploração. Então, eram mandados para o Brasil degradados, pessoas criminosas, pessoas que eram punidas pela lei, né? Pessoas que queriam fazer dinheiro, queriam fazer riqueza, pessoas muitas vezes corruptas que ganhavam terras aqui do rei. Enfim, então, naquele momento, não tinha-se por aqui a melhor estirpe de gente, né? E o Brasil não era muito povoado e de fato nem muito grande, quiçá muito urbanizado. Então, acomodar mais de 15 mil pessoas não foi muito fácil, né? Então, isso é uma coisa bem interessante de saber, foi que a família real houve uma ordem do rei para que as pessoas fossem despejadas. As melhores moradias do Rio de Janeiro, elas foram designadas para abrigar a família real. E nas portas foram escritas PR, que as iniciais de príncipe regente, né? Então, simplesmente esse pessoal foi despejado, né? E isso, por si só, já ia deixar a população muito revoltada com a família real, né? Enfim, e toda a vida estrutural, toda a estrutura da cidade do Rio de Janeiro, né? Ela foi alterada pela existência ali da família real. Fora que várias medidas foram tomadas em decorrência também dessa vinda, né? Como, por exemplo, a criação de cursos, de universidades, né, como a fundação da Escola Real de Ciências, a fundação do próprio Museu Nacional, da imprensa régia, né, a vinda da missão artística francesa. Culturalmente, o Brasil ganhou muito quando ele se torna a sede do reino, né? Aqui nesse slide vocês podem ver que é o que eu falei com vocês, tá vendo? Que economicamente o Brasil estava ali antes, né, da vinda da família real, impedido pelo pacto colonial de negociar o melhor preço para as suas matérias-primas e para a aquisição de bens industrializados, mas com a vinda da família real, Dom João decreta a abertura dos portos às nações amigas, lê-se a Inglaterra também, e eleva o Brasil à categoria de Reino Unido, tá? O que acontece em 1815. Só, gente, que Portugal passa a enfrentar uma série de problemas. Porque, de fato, Napoleão invade Portugal, né? Napoleão invade Portugal, chega lá, encontra o país desgovernado, as cortes, né, que são o parlamento português, eles eles começam a exigir o retorno de Dom João, né? Dom João, então, ele volta a Portugal, né? A chamada Revolução Liberal do Porto. Dom João volta a Portugal, deixando Dom Pedro I como príncipe regente, tá? Para acalmar a situação lá em Portugal. E aí, Dom Pedro I, ele estava sendo assessorado, as pessoas muito próximas a ele, gente que já morava no Brasil, que estava extremamente desconfortável com aquela situação da família real aqui, começou a exigir
e a estimular que Dom Pedro declarasse a independência em relação a Portugal, o que foi sentido, né, notado, informado a Dom João lá em Portugal, e este exigiu que Dom Pedro retornasse, então, também a Portugal, o que Dom Pedro não fez. Esse quadro, ele é muito interessante, é um quadro pintado por Pedro Américo, que retrata a independência. E é muito interessante esse fato, por quê? Porque essa cena ela não existiu. Porque, primeiro, nós tivemos todo aquele episódio do Fico, né? Onde quando Dom João exige o retorno de Dom Pedro e Dom Pedro fala: se é para o bem do povo, felicidade geral da nação, diga então que eu fico, né? Mas enfim, essa cena aqui, ela não existiu, não dessa forma. Esse quadro ele foi uma encomenda, ele foi feito para estar em um determinado lugar, né? E ele está muito romantizado. Pedro Américo romantizou muito o quadro, né? Na verdade, Dom Pedro I, ele estava em viagem a São Paulo, no lombo de uma mula. Várias dessas pessoas não estavam aqui, principalmente montadas a cavalo. Poucos cavalos existiam no Brasil nessa época, né? Foi uma viagem extremamente cansativa e Dom Pedro, ele de fato estava muito incerto daquela medida, daquela ação que ele iria tomar. Até porque, como eu falei com vocês agora há pouco, gente, a independência política que passou a vigorar no Brasil, né, essa independência oficial não significou independência de fato, né? Porque o Brasil continuou dependente economicamente, socialmente, culturalmente, enfim, de várias maneiras, não somente de Portugal, mas de outros países, tá? A independência como nós entendemos hoje subentende-se aí várias outras independências, né? O que não aconteceu, tá? Enfim, próxima aula a gente vai continuar, então, tá bom? Com Brasil Império, mais especificamente a gente vai entrar nesse período da regência, né? A gente vai, de fato, falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Tchau para vocês.